pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo do canal aqui, Desmotrip. Agora são 7h24. Tá um pouco friozinho, tá uns 18 graus hoje. Estamos indo para o serviço e vamos conversar um pouquinho sobre as primeiras impressões a bordo dessa máquina aqui, ó. Para quem não conhece, estamos a bordo de uma Triumph Street Triple 765 RS. Eu comprei essa moto aqui depois de alguns anos aí de desejo por uma dessa. E também depois da minha experiência no MotoGP, a qual eu vi esse motor aqui performando na linha Moto 2. Então, as motos da categoria Moto 2 andam com motor único. E o motor que eles andam é o motor da 765 RS. Então esse motor não é simplesmente um motor da Triumph, é um motor que tem um pedigree de corrida. E isso é muito bom, tanto para desempenho, como também confiabilidade, né? Por ser um motor que está sendo testado em pista aí todos os anos, cada ano que passa ele vai sofrendo correções, que faz com que seja um motor muito confiável. É um motor de 130 cavalos, com mais ou menos 8 kg de torque. E por ser 3 cilindros, nós temos uma linearidade de entrega da faixa de torque e potência. Então é um motor bem esperto e torcudo de baixa, como também é um motor bem elástico de alta. Então dá para sentir certinho as faixas de entrega de potência dele. É um motor bem torcudo até uns 7.000 RPM. E um motor que entrega muita potência de 7.000 até o corte. Então isso é muito bom para a tocada geral da moto. Por ser uma moto que vai te entregar, digamos, sem sustos, tudo que ela tem a entregar, tá? Um ponto muito interessante que eu consigo mostrar aqui para vocês indo para o serviço é o que? A versatilidade que essa moto entrega para o uso urbano. Então nós estamos aqui num trânsito pesado, eu consigo recortar aqui com facilidade. Por quê? Porque o entre-eixos dela é bem curto, então a resposta da moto é muito ágil. Então a gente consegue assim recortar e voltar de uma forma muito fácil, coisa que com a Ducati muitas vezes eu não consigo, pelo entre-eixo longo, e por ser uma moto carenada, você tem um raio de giro do guidão menor. Então isso também é um ponto que a Street Triple se sobressai. Na cidade eu estou usando o modo Rain, que é um modo que ela fica com potência reduzida. Ela fica com mais ou menos 90, 100 cavalos no modo Rain. E o controle de tração, ele fica bem mais ativo, tá? Essa moto, ela tem alguns modos de condução, que é o modo Rain. Acima do Rain a gente tem o modo Road. Acima do modo Road nós temos o modo Sport. E acima do modo Sport nós temos o modo Track, que é voltado ao uso em pista. E o modo Track também é um modo que eu acho que só a RS tem. A 765S ela não possui o modo Track. Então isso é bastante interessante. O que diferencia em geral um modo do outro? A programação do controle de tração e a programação do sistema ABS. Essa moto ela não possui suspensão eletrônica, então questões de suspensão não muda, mas muda bastante a resposta do acelerador, que faz com que os modos sejam bem assim marcantes de diferenças um para o outro. São Paulo amanhece como? No caos. O motoca deu espaço pra gente entrar. Bom, o corredor aqui da rodovia ele é mais generoso do que da cidade, então não vou falar de corredor agora,
Mas o que eu posso falar é o que? O guidão dela é um pouco largo, tá? Não sei se vocês têm essa noção aí pelo vídeo. Isso é um pouquinho ruim em situação de trânsito, porque como os retrovisores dela são retrovisores de ponta de guidão, ele meio que fica justamente na altura do retrovisor dos carros. Então, diferente da nossa Himalayan, que o guidão era largo, mas o retrovisor ficava na parte superior, esse aqui o guidão é largo e o retrovisor fica na ponta dele. Ponto que nós temos que prestar muita atenção é isso na hora do corredor. Mas nada que uma quebração um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá não se resolva, tá? É um pouco uma questão de costume, assim como foi na Himalayan também. Ela possui Quick Shifter para reduzir e para subir marchas. Então agora eu estou reduzindo aqui no Quick Shifter. O Quick Shifter dela é muito superior ao Quick Shifter da Ducati, principalmente em acionamento e resposta. Porém, assim como a Ducati, ele não gosta muito de giro baixo, tá? Então eu geralmente uso o Quick Shifter para subidas de marcha em giro mais alto e para reduções de marcha em giro mais alto. Por quê? Porque ele responde de uma forma mais suave. Em baixas rotações dá para sentir um leve tranco durante o acionamento, que é normal, acho que de todo o Quick Shifter em toda a moto, tá? Daqui pra frente o corredor começa a ficar um pouquinho mais punk, mas acho que não vai ser difícil pra 765 não. Então vamos lá. Dá um quebrãozinho aqui. Uma parte que me surpreendeu muito nessa moto é o que? É o sistema de freios Brembo Stilema. O sistema Brembo Stilema eu vi a primeira vez numa moto na Panigale V4. Então vocês já entenderam, né? Se o negócio breca uma moto bem mais forte, imagina como breca a 765. Então realmente assim, é surpreendente o desempenho desses freios. Oh, meu Deus do céu. Eu até brinco assim que essa moto ela mais freia que anda, porque quando você chama no freio dá até um negócio estranho de tão forte que ele é. E por possuir o sistema de bombas tanto inferior quanto superior Brembo, o feedback do freio da moto é sublime, assim, não tenho o que falar. Você sente exatamente onde o freio tá. Você não tem uma virtualização dessa comunicação que em algumas motos eu não gosto. Se a gente for falar um pouco de suspensão dela, suspensão dessa moto, ela usa suspensão Showa dianteira e Onlys traseira, ambas ajustáveis, tá? Então o que eu fiz? No manual dela ensina como fazer o ajuste, e eu fiz o ajuste para Comfort. Por que Comfort? Porque eu uso em São Paulo, né, galera? Eu vou todo dia usar essa moto, então em algum momento ou outro você vai pegar buraco, você vai pegar ondulação, e o modo Comfort ajuda muito no uso, tá? Evidentemente eu já senti que esse setup de suspensão, se eu for pegar uma serrinha com os amigos, andar um pouco mais forte, eu vou ter que mexer um pouquinho, principalmente na suspensão traseira, porque eu sinto que ela faz um pouco de rebound após ondulações. Então pra mim a resposta dela tá mole demais, mas pro uso urbano aqui tá sendo muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer depois uns testes de clique na suspensão traseira. Eu acho que eu reduzindo 3 cliques, na verdade eu aumentando a carga em 3 cliques, eu acho que já será o suficiente para ela ficar na medida que eu quero. Lembrando que os cliques na suspensão Onlys, eles são bastante representativos. Então às vezes 1, 2 cliques já é o suficiente se você quer um acerto pequeno, tá? Não precisa virar a porca toda lá, porque talvez você vai perder a mão. E aí fica mais chato de ajustar, porque você vai para extremos, e achar o meio termo depois de passar por extremos é mais chato.
Se a gente for falar um pouquinho de consumo, tá? Consumo geral da moto, ela tá fazendo aí na média de 13, 14 na cidade. Não é muito econômica, mas entretanto, todavia, ela anda o quanto ela bebe. Então, como cavalo que anda, cavalo que bebe, não nos estressamos ou criticamos, simplesmente entendemos. Nossa, ela é muito rápida, muito rápida. Essa moto ela vem equipada com pneus Pirelli Super Corsa. Então ela tem um ponto ruim, que na minha opinião é por conta dos pneus. Com a moto fria, quando eu acabo de sair de casa, eu sinto que o pneu não tá com a aderência legal, porque todo pneu de alta performance é um pouco 8 ou 80, ele vai te servir muito bem quente, mas frio ele deixa um pouquinho a desejar. Na chuva em si, eu não peguei nenhuma chuva forte com ela ainda para falar quanto ao escoamento de água. Vamos ver se eu passo aqui, passo. Pneus que você tem que andar um pouquinho mais de boa na chuva, porque como eles são feitos voltados à pista, em geral não são pneus bons de chuva. Então isso tem que ser visto e isso tem que ser cuidado, para que você não tome susto. Um ponto também é que, em geral, o Super Corsa não gosta de buraco. Então você também tem que ficar um pouco mais cuidadoso quanto a isso. Mas a suspensão da 765 não gosta muito de buraco, como vocês podem ver. Então, você cuidando da suspensão, você cuida do pneu também. Então aqui, ó, que tem bastante buraco, eu sempre venho um pouco mais de boa, porque eu sei que o solavanco é certo. Não vou me arriscar pra sair não. As primeiras impressões da moto é essa, tá? Peguei a moto zero, ela tá com agora mais ou menos 700 e poucos quilômetros. Eu demorei um pouco mais para fazer esse vídeo de primeira impressão, porque eu queria dar um feedback mais amplo para vocês, diferente do feedback que eu fiz com a Himalayan, que eu fui mostrar passo a passo do começo ao fim. Agora ela tá num modo um pouco mais tranquilo de amaciamento também, então posso esticar um pouco mais as marchas, que até mais ou menos 500 km rodados eu não passava de 5.000 RPM. Agora a gente já pode brincar um pouquinho em 6, 7.000 RPM, mas ainda continua em amaciamento até os 1.000 km, quando eu farei a primeira troca de óleo dela. Vou gravar vídeo fazendo a troca de óleo dela, tudo aí pra vocês. Bom, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like, sua curtida, seu comentário aqui de baixo, sei lá onde vai estar o comentário. E um abraço aí para todos vocês.